Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações, meus queridos ouvintes, começando mais um programa Mistérios do Universo. Comigo, professor e pesquisador Tony Hitchell. O programa de hoje é muito interessante e eu convido vocês a assistirem até o final. Antes de mais nada, conheça meu trabalho pela internet, começando pelo meu site webterapias.com.br, onde vocês verão todos os meus atendimentos, os leques de atividades que eu executo, e também você terá o meu canal no YouTube com o mesmo nome, Web Terapias, onde você pode se inscrever gratuitamente e receber meus vídeos que são verdadeiras aulas para que você evolua, para que você desperte. São aulas realmente que, como meus ouvintes comentam nos e-mails, aliás, se você quiser falar no e-mail, tem lá no meu site, tá? Mas se quiser anotar, é Hitchell Personal, né? Hitchell com duplo C, né? O Dopiati, Hitchell Personal @gmail.com. E meus ouvintes mandando as informações, mandando pautas para programas, mandando bastante coisas, sempre comentam sobre essa relação desse conhecimento que eu passo, que está muito diferente do que as mídias passam, né? Porque simplesmente, por eu ser um pesquisador, por eu ser um professor, além da didática, né, de traduzir isso para vocês, a minha experiência em diversas situações, em diversas condições, em diversas vivências, faz justamente transmitir uma coisa que ela é muito mais global, ela é muito mais intercalada com fatos, com acontecimentos, e isso justamente mexe muito com as pessoas, porque até então, se você estuda apenas física quântica, isso é um fato que é acadêmico lá, física quântica. De repente você estuda sobre esoterismo, é um outro assunto isolado, esoterismo. Quando você estuda sobre política mundial, né, sobre geopolítica, também é outro assunto separado. Então, quando eu explico, eu procuro realmente fazer uma ampliação dessas informações, intercalando uma com a outra, para que vocês entendam como a história da humanidade acontece. Afinal de contas, mistérios do universo não é simplesmente falar sobre aconteceu um fato, não sei aonde, e fazer isso de forma isolada. Aquele fato aconteceu porque tudo está intercalado energeticamente. E aproveitando essa informação que tudo está intercalado energeticamente, tudo faz parte dessa matrix que vivemos, quer que você acredite ou não, dessa quarta dimensão que é inevitável, que todos nós estamos imersos, você precisa compreender as regras. E uma das regras mais interessantes é quando a gente começa a pensar em ditos populares, em coisas populares. Então esse mês que a gente começa é algo muito especial, né? Eu fiz muitas programações relacionadas às férias no mês passado, a como você aproveitar a natureza, a como você fortalecer a sua vida e outras coisas muito importantes para o seu despertar. Mas sobretudo nos atendimentos, né? E eu tenho visto muitas pessoas que elas estão sofrendo demais e sofrem às vezes de forma desnecessária, né? O sofrimento ele se torna um trauma, porque o trauma é aquela coisa, você exacerbar demais o sofrimento, né? Então, de repente você leva um empurrão e aquele empurrão vira uma desgraça na sua vida, né? Você acaba transformando aquilo lá em algo muito grande. De repente você perde um botão em casa e você transforma aquela perda do botão como se fosse a perda da vida. Então, traumas realmente são muito grandes.
E eu vejo essa questão, né, dos atendimentos, como as pessoas estão perdidas, como elas estão dependentes. Isso é proposital, né? Isso é muito proposital. Por isso que eu estou falando que o conhecimento ele é bem abrangente. Cada país, cada região que a gente frequenta, a gente percebe que são sofrimentos diferentes, mas a essência é muito parecida, a origem tem muito a ver. E é óbvio, né, que eu sempre vou repetir isso, ou você está na energia do amor ou na energia do medo. Energia do amor é muito fácil de falar, que é a liberdade, é o despertar, é a clareza, né? Tudo de amor vem de bom, né? E quando a gente fala energia do medo, já vem a falta, vem a limitação, vem a perdição, vem a ignorância. E é justamente isso que talvez você deve estar percebendo. Não que eu queira discriminar as pessoas, não que eu queira ofender as pessoas, desculpe, mas a gente está vivendo uma era de ignorâncias. Eu até comentei, falei que a Idade Média, muitas pessoas falam, não, mas a Idade Média é uma idade das trevas. Quem falou isso que é a Idade das Trevas? Será que foi seu professor de história? Se foi seu professor de cursinho, alguma coisa assim? Alguma revista que você viu? Algum filme, que geralmente os filmes medievais são escuros, né? Não, né? A idade realmente das luzes são agora, né? São esses anos de agora. Será que a idade é agora dessa luz? Será que você pode pensar, você que tem mais de 50 anos de idade, 60 anos de idade, algumas décadas de vida, como eu falo, você está por dentro de tanta coisa hoje, assim como a maior parte da população, e tudo que a gente fala acaba por estar nas informações como chacotas, como coisas que são coisas meio bobas, né? Coisas assim que é teoria da conspiração, é problema que acontece mesmo, é aquecimento global, é o governo, é a crise, né? São assim coisas que as pessoas vão absorvendo e aquilo não impacta mais ela, né? Como eu falei no programa falando sobre os transhumanos, né? Transhumanos, a palavra trans ficou tudo normal, né, para as pessoas, e isso acaba sendo proposital, né, para que se domine as pessoas. Então hoje você vive morrendo de sede em frente ao mar, né? Você tem um manancial de informações que eu como, sempre falo, são informações seletivas para você, são informações que são colocadas de propósito para que toda a sociedade crie uma manipulação, crie um sistema, cria uma condição de medo, de limitação, para que ela fique longe da energia do amor, longe do despertar, e, consequentemente, os problemas acontecem. Por exemplo, chegamos no mês de agosto, né? Não fala que mês de agosto é mês de desgosto, não é isso? E por que será que mês de agosto é mês de desgosto? Ué, vocês já estão falando, já postularam o dito popular. E realmente pode ser um mês de desgosto, porque já que tudo é forma-pensamento, você pode realizar coisas maravilhosas na sua vida ou coisas desgraçadas, depende do que você quer. Mas pare para pensar. Você até tem um sentimento bom dentro de ti. Você é rodeado de pessoas que têm um sentimento bom. Você vê pessoas que têm sentimento bom, que até não são tão íntimas de você. Mas por que será que as coisas estão ruins no planeta? Por que será que existem guerras? Por que será que existe fome? Por que existe o caos? Por que existe a limitação? Será que você já parou para pensar sobre isso? Quando a gente cria já essa questão das formas, pensamentos, que eu sempre falo que são os cama-roupas, será que você já não está criando isso na sua vida? Mas criando até de forma muito inocente, de forma muito limitada? Uma coisa muito interessante, quando eu estava na África, eu aprendi algo com as tribos, que muitos falavam sobre o fogo sem fumaça, espíritos que nascem do fogo sem fumaça. Essa era a tradução literal, mas será que isso não tem muito a ver? Povos primitivos já falando sobre a existência de materialização de coisas, esses espíritos que eles falam criam situações nas nossas vidas que eu já presenciei na minha própria vida e na vida de outras pessoas. Agora, imagina uma criação que vem do fogo sem fumaça. O que é fogo sem fumaça, se não a luz, falando de forma quântica, que realizam as coisas, que tudo já que vem da luz, mesmo sendo bom ou sendo ruim. Então, algo para a gente começar a repensar como nossas vidas podem estar manipuladas. Podem não, estão, né?
Aliás, esse assunto seria um tema bom para um programa para vocês. Observe o que está acontecendo ao seu redor e observe seu estilo de vida. Quando falamos, por exemplo, em quântica, em física quântica, e preste atenção que o assunto ele é bem extenso, né? A gente pega lá os princípios lá do século passado. 1900 foi uma época muito forte de grandes experimentos, até 1926 foram grandes postulados. Por exemplo, a base, né, a mãe da física quântica, da mecânica quântica, ela vem lá da quantização de Bohr, né? O Sommerfeld, são pessoas que fizeram as bases, né? Que depois tudo aquilo lá começou a se tornar a física quântica que se fala tanto hoje. Então vem desde Max Planck, que ele faz a teoria da luz, né? E ele cria o ponto zero. Aí depois vem o Neil Bohr, né? O Bohr, ele faz aquele princípio da correspondência que tanto se fala em física quântica, que qualquer curso que você faz, eles falam lá, o que você sente, a pessoa que você ama também vai sentir. O que você pensa vai refletir em outro lugar, né? Através das suas células que estão inseridas em outras células, aquele experimento do filme que a pessoa numa sala assistindo um filme de terror e as suas células em outra sala, elas se movimentaram com o medo do filme de terror que você estava assistindo, né? O princípio da correspondência. Pegar o Sommerfeld, né? Que o nome dele é Arnold Sommerfeld, ele vai estender todos esses estudos aí para uma coisa que é complicada de falar, né? Que é a invariância diabática, que aí entra todos esses princípios de incerteza, de variações. Falar de física quântica é algo bem complexo, mas só para vocês entenderem como o mundo mexe com vocês. E hoje a grande coisa é da física quântica, que é um tema de pesquisas e onde eu dou aula sobre isso, né? E a gente chega, né, nessa questão do Sommerfeld, que ele vai falar sobre rotação molecular, ele vai falar sobre espectro, né? E a gente chega num postulado dessa época, né, que vai de 1900 até 1926, que é o spin atômico. E aí, dessa questão do spin atômico, que são as esferas, né? Então, se você tem seu spin virando horário, e deve ter um outro spin seu virando anti-horário, que a gente fala que é a teoria dos espelhos, do duplo, né? Você tem o seu duplo em algum lugar no universo, né? E todos os átomos, todos os elétrons, todos os princípios eletrônicos têm sempre um duplo acontecendo em outro lugar. E a gente chega, então, numa outra época que começa realmente a física quântica, que o passo dela realmente é com Max Planck, que fala sobre a luz, mas aí a gente vem com princípios que eu já falei em programas anteriores, né? Como, por exemplo, o princípio do Heisenberg, né? Do Wien-Heisenberg, que é o princípio da incerteza. Tudo, né? É incerto desde que você coloque uma ideia. Isso é muito interessante, né? Na sua vida. Parece muito simples. Vem o gato de Schondler. Quem não lembra do gato de Schondler? Aquele experimento do gato dentro da caixa. Tudo isso aí você pode procurar na internet. Mas Schondler é uma pessoa que é muito especial. Eu gosto muito do que Schondler fala, que ele é da Áustria, né? Um lugar que eu vivi. E em Viena tem um trabalho dele que chama O que é Vida? Esse trabalho foi em 1944, em plena época de Guerra Mundial. E esse trabalho ele fala justamente sobre essa manipulação que a gente pode criar nos campos energéticos da vida. Por isso que eu me apaixonei em estudar campos energéticos e física quântica. Tem muita coisa por aí no universo que é maravilhoso, que é da forma de ondas, que é a teoria ondulatória, que vem do francês, né? O Broglie, né? Broglie, ele fala sobre as teorias ondulatórias. Einstein, por que não falar dele, né? Mas está tudo bem certo, mas para pensar, o que acontecia no mundo nessa época de física quântica, onde tinham todos esses estudos, né? As pessoas nunca param para pensar. Haviam guerras, haviam problemas acontecendo. Então, se a gente tinha um time de pessoas, um planeta onde pessoas queriam bem, onde tudo estava legal, por que haviam guerras? Lembre-se que houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial nesse período, ó, de 1900 até praticamente 1944, quando vem a questão do Schondler, né? Mas não parou, né? Tanto é que grande parte desse pessoal faz parte de países que estavam em guerra e depois eles foram para os Estados Unidos para depois criar esses processos, né? As próprias teorias quânticas, né? A própria questão da bomba atômica foram criadas por causa da física quântica, com esses conhecimentos, né? A fissão e a fusão nuclear. E se a gente seguir muito mais profundamente, onde que a gente vai parar com tudo isso? Né? Onde a gente vai seguir?
Aí vai seguindo os processos de Manhattan, né? O projeto Manhattan, o projeto Filadélfia, que eu já falei em programas aqui também. Então tem muita coisa mal contada em toda essa questão quântica, que não é simplesmente você acreditar que você pode, com o seu pensamento, mudar as coisas, transformar o seu planeta, né? Transformar a sua vida. Há algo que, por mais que você queira que você pense bem, você acaba sendo fraco, sendo impotente. E como eu falei, né? Quanto mais você reza, mais assombração aparece, porque simplesmente o mainstream, todo o sistema que você vive, sem perceber, ele hipnotiza você, ele cria uma limitação, ele cria resultados pré-determinados para que você viva essa Matrix. E se vocês querem entender um pouquinho mais a fundo, eu não gosto muito de contar esse tema porque as pessoas ficam um pouquinho pensativas, mas será que só existiram essas pessoas na física quântica? Né? Será que pesquisadores são apenas eles ou tiveram outras pessoas que fizeram pesquisas que não tem prêmio Nobel, não tem nada assim que justifique que eles eram especiais, né? Porque aqui a gente vê pessoas que tudo quanto é curso de física quântica fala dessas pessoas, mas eu na Itália conheci histórias maravilhosas. Por exemplo, existe um físico, né? O Majorana, né? Ettore Majorana, ele foi um físico italiano também, uma pessoa muito forte, muito sábia, uma pessoa que trouxe postulados de relatividade para o planeta. Mas quem fala de relatividade é Einstein. E se a gente falar, por exemplo, quem esteve junto com Majorana foi Henrik Fermi, né? Henrik Fermi é um italiano que depois ele foi para os Estados Unidos, fez parte do projeto Manhattan, né? Fermi é tão importante na física quântica, né, que tem até um átomo com o nome dele, que é o férmio, é o átomo de número 100, que é um átomo sintético, e ele ganhou o prêmio Nobel também, né? Então, por exemplo, Majorana, que é esse físico italiano, foi tão sábio nas coisas que teve uma vez a regra era assim, né? Quem conhecia Majorana não precisava ter a régua de cálculo. Não sei se você sabe o que é uma régua de cálculo, mas é algo que antecipa operações de aritmética. Planejado ali os cálculos, é muito fácil, né? Mas quem tinha Majorana do lado, então não precisava de problema. Esse físico era tão especial, ele tinha tanto conhecimento de aritmética que ele fazia as contas de cabeça, como muitas pessoas que eu conheço que fazem equação de terceiro grau, de segundo grau, simplesmente dando resultado no final, sem escrever nada. E uma vez houve uma competição, né, entre o Majorana e o Enrico Fermi. E aí o que aconteceu? Houve um empate. Só que a diferença é que o Majorana fez as contas tudo de cabeça e o Enrico Fermi estava simplesmente utilizando papel e lápis, né? Que é utilizado na época, não tinha calculadora. Então, para vocês terem ideia de como que era a capacidade desse físico italiano, que não se fala, né? Não se comenta dele. Mas tem um livro, por exemplo, de um grande escritor do século XX italiano, né? Que é o Leonardo Sciascia. E esse escritor, ele fez um livro escrito La Scomparsa Majorana. Então, o desaparecimento de Majorana, o que aconteceu, né? Então, tem muita coisa contada aí de forma diferente na história. Mas voltando realmente a esse gancho de quando você quer pensar e as coisas não acontecem, de quando você quer que se transforme as coisas e as coisas não acontecem, por que será que por mais que você estude, por mais que você batalhe, por mais que você tenha boa vontade, por mais que você tenha amor no coração, as coisas não ocorrem? Porque você está inserido numa bolha de informações, numa bolha de coisas que já estão previamente prontas para que você siga um caminho. Oh, mas é destino isso? Não, não é destino, é manipulação. Manipulação de tudo que está ao seu redor, desde os meios de informação, que na verdade são meios de desinformação. Como eu comecei o programa, eu falo que poucas pessoas têm essa boa vontade de passar isso para vocês. E por que eu quero passar para vocês? Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu estou fazendo o meu papel, né? Só isso. Estou fazendo o meu papel, que é isso que as pessoas esqueceram na vida delas, fazer esse seu papel, que muitos traduzem como missão, e não é missão, né? Não é a missão, é transformar o seu papel. Qual que é o seu papel? Né? Então, essa conversa eu pretendo estender depois lá no canal no YouTube, aí vocês verão um segundo vídeo com esse bate-papo, coisas que eu não posso falar aqui na rádio, mas vocês vão perceber que falar do seu papel realmente é você ser o seu melhor no que você sabe fazer. E é isso que a sociedade prega hoje em dia.
se quando você quer ficar à vontade, você não pode, se quando você é bom numa coisa, você não ganha dinheiro, quando você é especial em fazer algo aqui você tem que mudar. Já começa pelos jovens, que profissão que dá mais dinheiro, assim que eles pensam, né? Então, por isso que a gente tem centenas de pessoas na mesma coisa. E, por exemplo, o mercado de investimentos, as pessoas que me perdoem, né, que mexem com isso, mas será que é certo ganhar com especulação, sendo que na origem iniciática do ser humano no planeta Terra, todos que vêm aqui vêm com dons, talentos e aptidões para serem o melhor naquilo que eles fazem, para contribuir com a evolução de uma sociedade, com a evolução de uma raça? Pode olhar as formigas, né? Tem as formigas que fazem os ovos, tem as formigas que cortam o mato, tem a formiga que cava a terra, né? Cada animal, cada ser, cada inseto, eles têm uma função. E é isso que a sociedade está acabando com, a função realmente social de cada um. Então é a inversão desde gênero até a inversão de papéis profissionais. Ao ponto das pessoas hoje ganharem dinheiro com especulação, mais do que trabalhar. E aí eu pergunto, como que você vai ter uma empresa se você ganha dinheiro com especulação e essa empresa, para gerar lucro, ela acaba mudando as estruturas sociais? Para pensar, como uma empresa pequena pode crescer? Como você que tem a ideia de fazer um negócio na sua casa pode crescer se já existem essas regras? Olha isso, onde eu estou chegando, pessoal. Entendeu? Então, a coisa é muito séria. Então, como que você consegue superar esse processo? Fugir daqui não dá. Eu já falei no Adorável Chip Novo, naquele programa, que haverá um momento em que você irá querer a morte, irá desejar a morte e não conseguirá. Tá? Então, já começa por aí. E morrer também não é o processo, porque você está aqui para desenvolver algumas coisas e fazer a sua função, como eu falo. Então, qual que é o segredo? O segredo é você fortalecer a sua essência, fortalecer a sua força, fortalecer os seus princípios íntimos, que são comuns em algumas coisas sociais, mas são muito individuais na questão pessoal sua. Só você sabe as suas armas, os seus talentos, o seu conhecimento, onde dói, onde você fica alegre, como você faz tudo isso. Só que você chegou num ponto de vida onde você perdeu toda essa referência. Você não sabe mais quem é você, quem é fulano, quem é ciclano, quem é tu. Não existe mais isso. Então, por isso que existem os atendimentos que eu faço, para justamente trazer esse despertar, trazer essa informação, trazer realmente essa clareza. Quem ouve o slogan do meu programa, como que é? Trazendo a prosperidade, a libertação, né? Olha lá quando você ouve meu slogan, não é só para ficar ouvindo, presta atenção nas palavras, ali foi elaborado palavra por palavra para quem ouve realmente perceber o que eu quero passar. E eu sempre digo, vou resolver sua vida? Não. Vou fazer por você? Não. Se alguém falar que vai fazer alguma coisa por você, fique esperto. Na verdade, eu vou te dar conhecimento, vou ensinar você as coisas e você vai utilizar o que você aprendeu no seu nível de sabedoria, no seu nível de entendimento. Tem pessoas que em 1 hora, 2 horas de atendimento, ela vai ter 10 segundos de insight às vezes. E ela vai usar aqueles 10 segundos para transformar a vida dela, porque é o momento que ela está de despertar. Como tem pessoas que sentam, elas aproveitam quase 100% do que eu falo, porque elas estão no despertar diferente. Percebe isso, pessoal? E isso não tem a ver com classe, não tem a ver com religião, não tem a ver com nada disso. Tem a ver realmente com o momento do seu despertar, o momento que você está vivendo. E essa é a informação que você precisa buscar. O pesquisador e professor Tony Ritchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80.
Veja outros vídeos e se inscreva no canal do YouTube Web Terapias. Web Terapias, canal no YouTube do pesquisador e professor Tony Hitchell. Enfim, é isso, meus caros ouvintes. A você que escutou esse programa, agradeço a sua participação, mas eu convido novamente a repensar pela sua vida. Será que tudo está errado? Será que você está errado? Será que o sistema está errado? Ou simplesmente você não entende as regras de como tudo funciona? Você imagina, um dia você quer amor e você encontra uma porta na cara. Um dia você vai passear com o seu carro porque você está feliz e você está diante de um trânsito caótico. E aí, se você não estiver fortalecido em sua essência, você simplesmente trocará os pés pelas mãos. Você se sentirá a pior criatura do universo, vivendo no pior lugar do universo. Sendo, na verdade, que você está no melhor lugar, fazendo a melhor coisa. É só entender como tudo funciona pela sua essência. Honrara e até o próximo programa. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.